Mas você que ama investimentos, é importantíssimo entender o que é a taxa Selic. Eu diria, inclusive, antes de dar a definição técnica, Lucival, eu diria que a taxa Selic se a gente comparar com um jogo de xadrez, o mundo dos investimentos, quem não entende da taxa Selic, é impossível ela conseguir atingir e dar o checkmate. Só consegue dar o checkmate no mundo dos investimentos quem entende e domina a taxa Selic. Por isso, a importância de você ficar ligadinho no tema de hoje, porque vai te ajudar muito. Então tem que entender um pouquinho de taxa Selic, né? Quem não entende vai ficar sabendo daqui um pouquinho agora, né, Alberto? Verdade. Inclusive, Lucimão, você que é investidor e de repente você tem um consultor financeiro, um corretor, alguém que te auxilia. Se essa pessoa não tiver um domínio de taxa Selic, ela pode te ajudar de várias formas, menos a ter um retorno alto quando o assunto é investimento. Para ter um retorno alto em investimentos, precisa dominar totalmente a taxa Selic. Mas, tecnicamente, o termo Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Crédito. Ela foi criada oficialmente em 1999 pelo Banco Central do Brasil, após a extinção do sistema de banda de juros. Vale salientar que no mundo inteiro existem bancos centrais, todos os países, inclusive, né, o Brasil se espelha muito nos Estados Unidos, lá existe o Federal Reserve, que assim como aqui no Brasil tem o Banco Central, controla a taxa de juros lá, e todos os países têm. E em todos os países, essa taxa básica de juros, que no Brasil chama Selic, cada país tem um nome diferente, é ela que tem o poder de influenciar toda a economia. Por isso, entender, dominar, saber o que acontece quando ela sobe, o que acontece quando ela baixa, faz todo o diferencial e ajuda muito você. Então, quem define a taxa Selic é o governo federal, é o Banco Central, isso, Humberto? Exatamente. A taxa Selic no Brasil é definida pelo Banco Central. Existe um comitê chamado Copom, Comitê de Política Monetária, que se reúne 8 vezes ao ano, a cada 45 dias. Inclusive, Lucival, a próxima reunião do Copom é agora, dia 28 e 29 de janeiro, e há a previsão de, mais uma vez, a gente ter mais aumento na taxa Selic. É ela que aí o pessoal fica assombrado. Será que vai aumentar a taxa Selic? É ela que define essa questão da variação de aumento ou não de juros, né, para transações. É importante acompanhar, não é isso, Humberto? Humberto, qual é a taxa Selic de hoje e qual a previsão para este ano? A taxa Selic atual está em 12,25 e a previsão, né, do Copom é que ela termine o ano aí, a meta é essa, em 15%. Então, por que tem essa meta? Para ter um controle de inflação. O ano de 2024, a inflação do Brasil ela ficou um pouco acima da meta, e para ter esse controle inflacionário, o Banco Central entende que precisa elevar a taxa básica de juros. Por isso, a previsão, a meta para o final de 2025 é de 15%. Dal Valença. Bom dia, Alberto. Qual o principal efeito da alta da taxa de juros? Ótima pergunta, Nau. Eu posso destacar aqui 3 importantes fenômenos que ocorrem com a alta da taxa de juros. O primeiro, como a maioria dos investidores tendem a ser mais cautelosos e conservadores, a taxa de juros alta diminui o apetite por investimentos de maior risco e aumenta a tendência por ativos que geram renda fixa atreladas à Selic. A exemplo dos títulos públicos, né, que é também aí controlada pelo Banco Central. E isso faz com que o primeiro fenômeno que acontece é essa busca demasiada por renda fixa. Por que as pessoas passam a buscar renda fixa? Com a Selic de 15%, o investidor, a grande maioria entende, eu estou com meu capital
tem uma forma de investimento que não tem risco. Se eu investir nele, daqui a 12 meses, eu vou ter 15% de retorno. Descontado a inflação, é um ganho líquido de 10%. Então, a grande maioria tende a ser conservador e optar por esse investimento. E aí isso provoca o segundo fenômeno, que é a crise de liquidez. O que é a crise de liquidez? Com a grande maioria dos investidores aportando capital no mercado que vai dar a ela renda fixa sem risco, faz com que os demais mercados que oferecem algum tipo de risco, e aí todos os demais mercados estão envolvidos, o mercado imobiliário, o mercado de ações, isso gera uma crise de liquidez. A liquidez diminui nos demais mercados. E essa falta de liquidez provoca o terceiro fenômeno, que é o fenômeno que eu considero mais interessante, que faz com que haja transferências de riquezas. Como que acontece, Humberto, essa transferência de riquezas? A grande maioria dos investidores, por serem demasiadamente cautelosos, eles, quando começam a ver que o juro está subindo, que aquele ativo não é tão atrativo, que as pessoas começam a falar, olha, as ações estão caindo, olha, o valor do imóvel diminuiu, a venda diminuiu, o volume de financiamento porque o juro está alto. Essas pessoas tendem a vender os ativos que ela tem e ir para a renda fixa. E nessa ânsia de vender, de buscar o alto retorno na renda fixa, muitas das pessoas se desfazem dos seus ativos diversos a preços bem abaixo até do que adquiriram. E é exatamente nesse momento aonde o investidor que entende bem a regra do jogo, o que é que ele faz? Ele aproveita para poder comprar esses ativos, sejam ações de qualidade, imóveis de qualidade, e aguardam, porque em determinado momento aquele juro vai cair novamente, esses ativos vão ter uma valorização grande, e a grande maioria, por ser conservadora, que foi lá para a segurança da renda fixa, mais tarde o retorno que elas tiveram, elas vão ver que não foi satisfatório a ponto delas voltarem para comprar aquele ativo. A exemplo dos imóveis, que é o ativo que mais se valoriza, porque o retorno que ela teve na renda fixa foi inferior à valorização dos imóveis. Porque quando a gente tem uma taxa de juros mais elevada, os preços dos ativos tendem a cair. Quando o juro baixa, o preço do ativo de maior risco tende a subir bastante. E isso tem uma influência muito grande do volume da taxa de juros. E aí é onde ocorre esse fenômeno tão interessante, chamado de grandes transferências de riquezas. É por isso, Nau, que 5% dos investidores têm mais recursos do que os demais 95%. Porque apenas 5% foge do público que é altamente conservador e aceita correr o risco calculado, claro. Ela entende também a regra do jogo, ela sabe como funciona e ela investe da maneira correta e depois tem um retorno bem acima da média. Por isso que 5% domina e tem mais recursos do que os demais 95%. Humberto, e como essa taxa influencia no mercado imobiliário? No mercado imobiliário, não. Essa influência é muito grande, porque imóvel é considerado um ativo de risco. Imóvel é considerado um ativo de liquidez baixa. Inclusive, pessoas me perguntaram, mas e então, Humberto, já que você acha interessante investir, eu devo pegar todo o meu capital agora que o juro está alto e investir em imóvel para ter retorno depois? A resposta é não. Você deve sim investir em imóveis, mas em um momento de juros altos, é importantíssimo que você tenha um fundo de reserva, tenha uma reserva financeira que dê para manter você independente da necessidade de você vender imóvel. Porque se você investir 100% em imóveis e lá na frente você precisar fazer uma venda, você vai ter que fazer algo que a gente chama de liquidez forçada. E numa liquidez forçada, o proprietário do imóvel precisa aí ter uma perda considerável, em média 30% abaixo do valor de mercado.
Então, qual é o conselho? No momento de juros altos, invista sim em imóveis, porque com certeza você vai ter um retorno grande lá na frente, mas não invista todo o seu capital. Deixe um fundo de reserva, deixe a reserva de emergência guardada para que você possa se manter durante esse período, para que depois, quando o juro cair novamente, que o mercado crescer, e isso vai acontecer, você possa realizar o lucro de maneira satisfatória. Então, Humberto, na sua avaliação, vale a pena comprar em época de juros altos, é isso? E depois esperar a taxa baixar? Com toda certeza, Lucival. Tem uma frase muito famosa que é atribuída ao investidor americano, que diz bem assim: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, comprar ao som dos canhões é quando todo mundo está dizendo não compre, o juro está alto, esse não é o momento de investir porque a taxa de juros alto. Esse é o momento ideal de comprar. E isso para o mercado imobiliário, né? Ou para todo o segmento aí do comércio. É na sua avaliação, mais comprar, porque muita gente já fica com medo. Olha, taxa alta, juros altos. Quer dizer, no natural a gente diz, vou esperar um pouquinho baixar, porque senão eu estou comprando coisa cara. Quer dizer, é o inverso no meu pensamento. Quer dizer, você avalia que comprando agora, com a taxa Selic alta, vai ter um retorno financeiro lá na frente quando a taxa baixar? Respondendo muito boa a sua pergunta. Isso vale para todo investimento, não vale para tudo. Se você está comprando um ativo para uso pessoal, que não vai te dar renda, que não vai te dar retorno futuro, isso não se adequa. Certo. Mas se o assunto é investimentos, buscando retorno futuro, isso vale para todo tipo de investimento. Agora, é claro que é preciso você fazer uma boa compra. Não é porque comprar agora é melhor, vai dar um retorno maior, que necessariamente tudo que está no mercado está atrativo. Então é importante conhecer do mercado. Eu gosto muito de estudar todos os mercados. E tem uma pessoa que me inspira muito, que é o Bassi. O Bassi, ele hoje é o maior investidor em bolsas do Brasil. E o Bassi, ele fala, olha, as crises para mim são maravilhosas. Eu não desejo a crise, mas eu aproveito e ganho muito com a crise. Porque na crise é quando ele compra mais e tem um retorno maior lá na frente. Mas, claro, ele não sai comprando de qualquer jeito. Ele, o seu investidor, já que entende bastante do mercado de ações, ele sabe quais são as ações que são resilientes. Porque quando tem uma crise, determinado tipo de ativo pode até deixar de existir. Então, ele investe em ações de empresas que já passaram por várias crises e sobreviveram no mercado de imóveis e em demais mercados financeiros é o mesmo. É importante você entender qual é o ativo, qual é o tipo de imóvel que quando o juro está alto ele cai mais o preço e quando o juro está baixo sobe mais. É importante você saber qual é o imóvel. Não é qualquer imóvel, não é qualquer bem, mas existe sim. Eu vou dar um exemplo aqui, é uma dica importante. Terrenos. Terrenos, quando o juro está alto, ele perde bastante atratividade. Porque terreno não é um produto de uso final, é um produto mais ligado ao investimento. Então, se o juro sobe bastante, o terreno perde atratividade e o preço cai. Porém, quando o juro cai, o mercado está efervescente, qual é o produto que mais se valoriza? Terreno. Agora, claro, é preciso saber, conhecer o terreno, entender de regiões. Daí a importância de você ter uma boa consultoria, independente do mercado que você atua. É importante que você tenha uma boa consultoria, um profissional que possa te ajudar, minimizando os seus riscos e maximizando os seus resultados. Aprendi um bocado hoje, viu? Não sabia desses detalhes. Tem que entender um pouquinho, no mínimo, aí sobre taxa Selic. Eu imaginava tudo ao contrário. É como você diz aí, olha, tem as oportunidades da vida. Enquanto determinado setor, dado momento, está em crise, tem gente que vai ganhar dinheiro ali com aquela crise, porque sabe que vai ter oferta no mercado com um valor bem abaixo. Ele compra, investe ali e sabendo que logo, logo, aqueles investimentos, aqueles bens adquiridos vão estar no patamar mais elevado e ele pode ganhar dinheiro com a revenda, não é isso, Humberto? Exatamente. A grande maioria dos investidores, eles são iniciantes e eles são muito afetados pelo seu emocional. Então, ele compra ativo, às vezes ele investe todo o seu capital, o capital dele é pequeno,
e ele pega todo esse capital, investe num determinado ativo, e aí quando ele começa a ouvir falar que aquele ativo está baixando de preço, ele logo se amedronta e por ali está todo o seu investimento, ele busca logo se desfazer daquilo. E o que é que ele faz? Ele se desfaz a um preço mais baixo. Aí vai ter ele prejuízo, né? Procura liquidar com urgência. E aí o investidor que tem conhecimento de mercado aproveita esse momento para comprar esses ativos. E aí é onde existe o que a gente falou que é chamado a grande transferência de riquezas. É o volume grande de pessoas que investem mal e se desfazem, e o investidor inteligente aproveita esse momento para fazer boas aquisições e ter altos retornos. Deu show, viu, Beto? Pois não? Eu achava que para a gente investir precisava o juro estar mais baixo. Pra você ver aí que às vezes tem coisa que é o contrário, tem que saber o momento também. também. Mais alto, o momento precisa estar alto para poder investir. Na verdade, a aquisição de imóveis, para quem vai comprar um imóvel, depende do financiamento bancário, isso sim, a taxa de juros influencia. Mas é importante até frisar que a melhor forma de você comprar para investimento é sem financiamento, porque todo financiamento tem uma taxa de juros embutida que vai fazer com que o seu retorno ele venha a ser diminuído consideravelmente. Então, quem busca entrar no mercado imobiliário, então, Arnaldo, isso aí que você falou é muito interessante, porque a grande maioria das pessoas elas não compram imóvel para investimento, ela compra para moradia. Tudo isso que a gente falou aqui hoje diz respeito a investimento. Quem compra apenas para moradia, claro, aí ela leva bastante em consideração a taxa de juros, porque a taxa de juros alta influencia. Porém, aproveitando essa sua deixa, Nau, eu vou falar algo muito importante. Você que deseja comprar, mesmo via financiamento, e está esperando os juros baixar, é melhor você comprar agora, mesmo com a taxa de juros mais alta, porque os imóveis estão com preços mais atrativos, você tem um poder maior de barganha, principalmente imóveis de médio padrão, e lá na frente você renegociar o seu financiamento ou com a sua instituição bancária ou com outra, isso é possível. Então você vai estar aproveitando os preços menores, mesmo com a taxa de juros mais elevada, e quando as taxas de juros caírem, porque em determinado momento isso vai acontecer, porque é cíclico, sempre tem um momento de subida e de descida, quando essas taxas caírem, você pode renegociar. Daí você aproveita os valores do imóvel hoje que estão mais atrativos, e lá na frente você consegue ter a redução da taxa de juros, e aí você mesmo, sem ter o perfil de investidor, consegue lidar com essa situação e obter um excelente resultado. Quer saber mais? Procura o Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis, né, lá da Nobel Imóveis. Eu quero aqui agradecer a você, deu um show, deu aula e tanto, aprendi muito hoje essa questão da taxa Selic, como fazer, como investir, como comprar, como vender, entender um pouquinho disso é importante nesse mundo aí do mercado imobiliário principalmente. Eu espero que você, inclusive, tenha um dia de paz e deixa aí pra gente o seu endereço, contato com o Humberto Mascarenhas e também nas redes sociais, Humberto. Eu quero primeiro agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui, agradecer a você que nos acompanhou até agora e deixar o nosso endereço. Ficamos ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo à Estação Nova. Mas você nos encontra também aí nas redes sociais, é só pesquisar por @Nobel Imóveis e também @Humberto Mascarenhas. Você vai nos encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube. É só colocar Nobel Imóveis e Humberto Mascarenhas. O nosso WhatsApp, anota aí. Telefone e WhatsApp da Nobel Imóveis é o 3616-3395. E o seu WhatsApp, Humberto, anota aí também. É o 991440776. Tem alguma dúvida, quer uma orientação? Vai ser um prazer orientar e ajudar você. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, desejar a todos um forte abraço e até a próxima. E na semana que vem a gente vai estar falando, vamos ter um convidado especial, já deixar aí a deixa, falando sobre o Horto Residência, um empreendimento único, ímpar, que fica aqui na BR-324, inclusive
a gente vai ter a presença lá do CEO, que é o senhor Vilar, vai estar conosco na próxima terça-feira. Vale a pena você estar na audiência, porque o assunto é muito interessante. Que maravilha. Então, até lá. Já estou aqui ansioso, na expectativa. Um abraço, Humberto. Bom dia.